Olá, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco sobre cultura material para avaliação de trabalho final da preparação pedagógica, o programa PAI, USP. Seria uma aula de introdução da disciplina de antropologia dos objetos e da tecnologia, com uma ideia de expansão dessa disciplina, trabalhando um pouco a arqueologia, né, e a história também como campos que são interessantes de serem aproximados à antropologia dos objetos. Eu queria definir um pouco o que é essa tal dessa cultura material e o que a gente quer abordar dentro dessa disciplina. Então, quando a gente fala de cultura material, quando a gente fala de história indígena, normalmente a gente costuma colocar numa caixinha, né? E é essa caixinha que a gente precisa dentro da formação, né, do ensino superior, a expandir. Então, muitas vezes a gente pensa apenas naquele material arqueológico ou aquele material antropológico que ele vai ser encontrado e levado para o museu e pesquisado. Só nessas três fases do objeto, não vão explicar a vida do objeto, aquilo que ele pode nos ensinar, aquilo que a gente pode tirar, né, desses materiais. A gente vai analisando dentro de laboratórios, dentro de museus, dentro da própria sala de aula. E essas informações sobre o passado, elas são acessadas de maneiras muito distintas. Né? A gente tem tanto a paleontologia, que fala um pouco sobre esse passado, essa história não humana, a química, que nos ajuda a datar, que nos ajuda a compreender os materiais, nos ajuda a entender a história desses objetos. Né? Então, muitas vezes, os objetos são feitos, por exemplo, de algum material como rochas. Né? E aí a química que vai mostrar um pouco como que elas foram formadas, qual é a história dessas rochas antes de se tornarem de fato uma cultura material. A dendrocronologia também vai ajudar, né? Não é incomum a gente utilizar isso para tentar acessar a história de alguns ambientes, de alguns biomas, né? A arqueologia como esse campo de pesquisa de tudo aquilo que é antigo. E a gente tem, né, dentro dessa matéria, um diálogo que ele se coloca muito em evidência, que é exatamente o diálogo entre arqueologia e antropologia. A arqueologia, ela trabalha com essa cultura material que é escavada, que é retirada debaixo da terra, né? E tudo aquilo que é humano, ou que é relacionado ao humano. Não só aquilo que é produzido, mas aquilo que é consumido, os próprios ossos, né? Eles são essa forma de arqueologia, né? Então, a própria pessoa ela pode se tornar um objeto de estudo da arqueologia, né? Os ossos, todas as questões de saúde, por exemplo, de alimentação, né? Tem muitas informações que podem ser retiradas desse, desse campo de conhecimento. E também temos a antropologia, como que normalmente nós utilizamos para falar sobre os objetos que a gente tem nos museus, né? Esses objetos eles são relacionados às culturas, né, aos simbolismos. Normalmente a arqueologia e a antropologia elas são vistas de forma muito diferentes por serem campos diferentes, mas é claro, né, que esse versus, né, essa disputa é menos interessante do que se a gente fizer uma colaboração. E essa é a minha proposta, que a gente olhe para a arqueologia e olhe para a antropologia de uma forma colaborativa, porque a arqueologia ela trabalha com esses objetos e com essa cultura material de forma muito mais direta, mas a antropologia ela vai trazer uma profundidade que a arqueologia pós-processual vem tentando trazer nos últimos anos. Óbvio, a gente só consegue saber sobre esse passado quando a gente olha para a Terra. Então, quando a gente olha para as paisagens, a gente também está falando sobre objetos. Se a gente for olhar a definição do Tim Ingold, né, existe o objeto inanimado, existe a caneta, né, que a gente pode ver, mas também existe tudo o que está ao nosso redor. E tudo o que está ao nosso redor também é a cadeira, né,
também é a luz que eu estou usando para gravar essa aula, por exemplo, também é o estojo que eu estou utilizando, a plataforma que eu estou utilizando, mas também é a árvore que está lá fora e eu não consigo ver por algum motivo, e a parede que está entre mim e essa árvore, né? O Ingold, a gente vai ver ele durante o curso, e ele fala um pouco sobre essa complexificação do que é necessariamente a materialidade. Então, quando a gente olha os fósseis, né, a gente olha muito por essa perspectiva cronológica, mas também é interessante a gente pensar que, além dessa perspectiva cronológica, ele tem essa história por si só. Cada objeto ele tem uma história que está muito relacionada a esse ciclo, né, dos objetos. Então, por exemplo, um local em que você tem uma rocha com um fóssil, né, B, que vocês estão vendo aqui, ele pode não aparecer no local 3 dessa mesma maneira. Isso não significa que não necessariamente aquilo ali não aconteceu, não existe, mas de alguma maneira aquilo ali não foi preservado. Não sobreviver ao tempo também faz parte desses objetos, desses movimentos, até porque escavar é exatamente esse processo de ler o livro queimando as páginas. Então é muito importante que se entenda que esse contexto arqueológico, ou o próprio contexto antropológico, ele não vai ficar marcado no tempo. A pesquisa ela é algo que acontece em um dado momento e ela dura um certo tempo. Então, uma pesquisa arqueológica, uma pesquisa antropológica, ela não pode ser reacessada, a não ser que você volte no tempo. E como a gente sabe que isso não existe, a gente precisa sempre ter esses registros da maneira mais clara possível. E a gente tem que também entender que a escavação, sair em campo, o sair do campo antropológico, também são formas de modificação dessa realidade. Né? Também fazem parte da história de um objeto, de um determinado objeto que eu estou tentando estudar. Então, aquilo que é considerado importante, aquilo que é considerado relevante, que é levado para o material, que é tratado bem ou que não é tratado com tanta relevância, tudo isso também vai impactar na história que você vai contar mais para frente de uma determinada sociedade ou de um determinado povo, né, que existe ou não existe mais. Dentro dos processos de fossilização, né, a gente também tem parte dessa história. Né? Então, a ideia de seres, né, vivos que podem vir a se tornar, de certa maneira, objetos. O fóssil ele é visto muito como essa ideia do objeto, né, aquilo que pode ser objetificado. Um osso humano, um fêmur, por exemplo, ele pode ser visto como um objeto de cultura, principalmente se ele for modificado, né? Na verdade, se ele for modificado, se ele for utilizado, por exemplo, algum osso para fazer uma ferramenta, né? E que não são incomuns esses usos nas sociedades humanas pré-coloniais, não só no Brasil, como em todo o resto do mundo. Então, um ser vivo ele pode vir a se tornar também objeto, né? Depois da morte, depois de todo esse processo de fossilização, ele se torna uma outra coisa. Então é importante a gente entender que esses objetos eles são mais complexos do que eles parecem. É por isso que a gente tem que utilizar, né, para tentar compreender todos esses campos do conhecimento, né, para entender do passado, da cultura material, das histórias pré-coloniais, a gente tem que usar tanto a história como a biologia, a geografia, a paleontologia, ecologia, arqueologia. Se a gente não souber utilizar esse campo interdisciplinar, essas histórias e esses objetos, eles vão flutuar num tempo sem contexto, né? Então, se essa caneta for encontrada daqui, sei lá, 1000 anos, e ela não funcionar mais, talvez ela tenha outro tipo de leitura em relação à funcionalidade dela. Então, hoje ela serve para escrever. Né? Amanhã ela vai servir como objeto para estudar um passado de uma sociedade que provavelmente era literária. E nada garante que as sociedades que virão, elas continuarão, por exemplo, escrevendo dessa mesma maneira. Né? A gente sabe que
os objetos ou os conhecimentos, eles vão se modificando em relação ao tempo. Tanto que a história da escrita é uma história que passa desde os primeiros escritos, né, a escrita cuneiforme, aquela escrita que ela é exatamente da cunha, né, de toda aquela técnica da cunha, e ela chega em algum momento para uma caneta ou para digitar num computador. Esses objetos, principalmente que vão trazer os modos de vida pré-coloniais, eles são interessantes, mas eles também têm que ser vistos muito em relação à sua cultura. Então não adianta nada a gente escavar, escavar, escavar e não compreender a complexidade cultural que a gente enxerga, por exemplo, no passado pré-colonial brasileiro. Tanto do tronco tupi quanto do tronco macro-G, né, que são os principais troncos linguísticos do Brasil, a gente vai enxergar uma infinidade de culturas, uma infinidade de linguagens, e diferenciar linguagens também é diferenciar modos de pensar e de se referir à vida. Então, um exemplo muito bobo, mas que facilita para compreender o que eu estou querendo dizer, é que a palavra saudade, né, ela não é algo universal e ela passa um determinado sentimento. Então as palavras elas vão expressar algo que para nós é concreto, de certa maneira, mas que faz parte de um simbólico, que faz parte de uma cosmologia, de certa maneira, né? E isso não é diferente quando a gente olha as línguas, principalmente desses dois troncos, tanto o tronco tupi quanto o tronco macro-G, né? E todas essas famílias linguísticas e culturais indígenas, elas têm essas formas diferentes de se expressar. Então, quando eu falo de cultura material indígena, eu não estou falando de uma cultura, eu estou falando de toda uma complexidade de compreensão dessas culturas. Então, a ideia é que se haja, de alguma maneira, um método de compreensão da complexidade. Vou dar alguns exemplos dessa complexidade, né? A gente tem um dos mais clássicos exemplos, né, principalmente da bioarqueologia, que é o sítio Lapa Vermelha, onde foi encontrado o fóssil da Luzia, né? E esse fóssil, originalmente, ele se encontrava dessa maneira aqui, certo? E ele passa por duas reconstituições diferentes. Num primeiro momento, né, a Luzia ela é reconstituída de uma maneira que lembra esses traços negroides, né? E nos últimos anos, essa teoria da Luzia com esses traços negroides, ela é revista e ela é redesenhada, o seu rosto é redesenhado, né, refeito, revisto a partir de uma teoria mais próxima ao DNA, uma proximidade de DNA. Então se utiliza outro tipo de evidência, né, dessa cultura, dessa coisa chamada crânio, e dessa cultura, né, da Lapa Vermelha, desse modo de vida pré-colonial, e se transforma um rosto, né, que já era tão conhecido, se transforma um rosto em um rosto muito diferente. Então, olha como uma evidência, que seria nesse caso a evidência do DNA, ele vai modificar profundamente algo que se conhece, né? E obviamente que essa mudança ela não é só estética, ela também é cultural, porque aqui a gente tem traços negroides, aqui a gente tem traços muito mais próximos a uma teoria malaio-polinésia. Ou seja, você tem uma diferença cultural aí. Outro sítio muito conhecido, próximo ali do sítio da Lapa Vermelha, é o sítio da Lapa do Santo, né? É um sítio que vai mostrar, por exemplo, já mais gravuras, né? Vai mostrar também muitos esqueletos, que agora, como vocês podem enxergar aqui no B, são utilizados como objetos, né? Eles fazem parte de uma forma de viver e de uma forma de morrer, né? Então, se vocês olharem aqui na D, vocês conseguem ver aqui o crânio, e vocês conseguem ver que aqui dentro você não tem exatamente, né, aquela formação clássica de um corpo sepultado. Você tem formatos diferenciados. E isso se dá exatamente porque você tem uma maior complexidade na forma de sepultamento. Então, esse corpo que morre, ele
é enterrado e depois ele é retirado para passar por um processo muito complexo de um sepultamento, né, de segundo grau. Então você começa a ver como que o próprio corpo humano ele se torna objeto da cultura. Também temos o sítio da Capivara, né? E aí no sítio da Capivara a gente tem muitos conhecimentos em relação, muitas brigas em relação a como se lá foi ou não uma das datações mais antigas, né, que existe no Brasil. Mas a gente tem notavelmente uma maior complexidade na criação dessas artes rupestres, né? Na verdade, de pinturas rupestres. E essa ideia do que é pintura, do que é arte, vai mostrar um pouco a simbologia. Então, quando a gente olha aqui, a gente vê um beijo, né? A primeira coisa que se vê é um beijo. Mas e se isso não for um beijo? E se isso for só a nossa visão sobre uma cultura que já se foi e que é inacessível? Aqui a gente pode ver talvez um lagarto, mas e se for uma representação, por exemplo, de outro animal, né? Visto de uma outra maneira? A gente não consegue acessar exatamente. Esse lagarto ele está aqui porque se viam os lagartos e se desenhavam ou porque ele tem algum outro tipo de significado para essa cultura? No sítio da Capivara, a gente também vai começar a ver sepultamentos em urnas. Então, os próprios objetos eles começam a ser utilizados, né, dessa maneira ritualística. E aqui a gente tem exemplo de algumas culturas materiais também, né, por exemplo, do machado semilunar, que são pedras que são transformadas em. Temos também aí como um exemplo muito clássico aqui no Brasil o Vale do Catimbau, né? O Vale do Catimbau é um vale que, por si só, a paisagem ela tem um significado profundo para as populações indígenas que estão lá. Então, esse vale ele já foi, há muitos anos atrás, né? Por isso que ele tem essa marca vermelha aqui, né, do ferro que se encontra. E se encontram aqui vários fósseis de peixes. Essa população ela olha para esse vale e dá outro tipo de significado para esse vale, né, que é o Vale da Cura. E é muito interessante a gente lembrar, né, que o papel indígena dessa preservação do passado é exatamente de mostrar o porquê que esses parques eles precisam ser preservados, porquê que esses espaços precisam ser preservados, né? Temos também aqui, né, os sambaquis como exemplo dessa cultura material, né? A partir daqui a gente também começa a enxergar colares de conchas e a gente começa a ver como que esse morro, que parece um morro, né, e ele parece simplesmente algo natural, ele na verdade foi feito pelos seres humanos. Então são construções feitas, a paisagem ela também faz parte dessa cultura material. Esses morros eles são constituídos por conchas, eles são constituídos por materiais de pesca, né, advindos de pesca, advindos desse contato, fogueiras que são feitos por meio de rituais funerários. Então, esses montes, que são essas modificações de uma realidade que parece algo natural, na verdade são construídos. Então, são construções que fazem parte dessa cultura material, mas que são construídos exatamente por um significado imaterial que a gente não consegue acessar diretamente. Aqui estão alguns exemplos, né, por exemplo, de materiais que se encontram nesses sambaquis, né, com destaque aqui para esses objetos com formatos de animais, sabendo que essas paisagens, né, elas são construídas a partir tanto da alimentação quanto da ideia da pesca, né. Os sambaqueiros, eles, por exemplo, a partir do seu corpo, né, e de uma pesquisa bioarqueológica, a gente consegue acessar que eles, por exemplo, remavam. Também tem uma das oficinas líticas mais interessantes, né, que se pode conhecer, como eu mostrei para vocês, dos zoólitos, né, que é exatamente aquele bichinho que eu mostrei no slide anterior. E esses sambaquis, eles tinham diversas utilizações. Então, tanto eram cemitérios, como também eram áreas de vivência, né, e áreas de convivência. A gente também tem como exemplo as casas subterrâneas Caigangue, né? Essas casas elas eram
realizadas para baixo, então não se subia uma estrutura, na verdade se desce uma estrutura que conversa com esse cenário e se coloca em cima do objeto construído, né? E se cria toda uma vida material em torno desse tipo de habitação. Para além desses rastros, né, a gente também conhece muitos os geólitos. Os geólitos eles também eram construídos, né? E eles são uma marca dessas populações que construíam em meio do seu território para sobreviver. E não só para sobreviver de uma maneira fácil, mas também de uma maneira inteligente. Então a gente tem aqui, né, os montículos, aqui no A e aqui que deveria estar, né, o B. Então os montículos eles eram exatamente esses montes construídos também em áreas de inundação, principalmente nas regiões marajoaras, tudo mais, né, ali em Belém, onde é muito comum o rio subir. E aí eles construíam e viviam aqui em cima dessas regiões. E quando o rio subia, né, em determinadas épocas do ano, eles estavam aqui e não precisavam perder tudo. Né? Então, mostra um pouco essa questão da vivência em relação à cultura material, à produção de cultura material, à produção de um cenário, né, de uma paisagem, né, em torno de toda essa vida.